Olha com atenção essas imagens. A inteligência de Israel filma soldados do Hamas saindo de um dos túneis e caminhando. Você está vendo isso? Eles estão saindo à luz do dia, tentando escapar, tentando fugir. Mas espera, porque conforme você vai ver, o que vai acontecer no final é absolutamente surpreendente. Essas não são cenas aleatórias. Isso aqui é a inteligência de Israel capturando em tempo real o que está acontecendo nos túneis de Rafah. Soldados do Hamas, terroristas, que ficaram presos quando o cessar-fogo começou. E agora, 2 meses depois, eles estão saindo do chão. Por quê? Porque a comida acabou, a água acabou, os suprimentos acabaram. E conforme você vai descobrir nesse vídeo, Israel não apenas está capturando esses soldados. Israel está fazendo algo muito maior. Algo que vai mudar completamente o futuro de Gaza. Esse é um dos momentos mais significativos do conflito Israel-Hamas. Mas antes de revelar tudo isso, você precisa entender o que realmente está acontecendo debaixo da terra em Rafah. Você precisa entender como 200 homens ficaram presos, como eles se prepararam, e como aquilo que pareceu ser um esconderijo perfeito se tornou uma armadilha mortal. Antes de falarmos sobre o que está acontecendo agora, você precisa entender a história por trás desses túneis. Porque isso não é algo que apareceu do nada. Durante os últimos 15 anos, o Hamas investiu massivamente em infraestrutura subterrânea. Não é uma exageração dizer bilhões de dólares. Bilhões. Dinheiro que poderia ter sido usado para escolas, para hospitais, para desenvolvimento econômico. Mas ao invés disso, foi usado para a guerra. Conforme a inteligência de Israel relata, o Hamas começou com conceitos relativamente simples. Bunkers de comando, depósitos de armas, esconderijos para lideranças. Mas conforme os anos passaram, o projeto evoluiu, se tornou mais sofisticado, mais complexo, mais profundo. A inteligência israelense documentou que o Hamas criou centenas de quilômetros de túneis, centenas, sob a cidade de Gaza, sob Rafah, sob Khan Yunis. Esses túneis não eram apenas militares, eram também usados para civis, para esconder a população em caso de ataques, para criar aquilo que o Hamas chamava de cidades subterrâneas. Segundo relatos da inteligência israelense, esses túneis tinham centros de comando com comunicações sofisticadas, depósitos de armas com milhões de munições, centros de inteligência e planejamento, hospitais e clínicas, áreas de dormir para centenas de pessoas, sistemas de água e esgoto, geradores de eletricidade, sistemas de ventilação complexos. Isso não era amador, era profissional, era engenharia militar sofisticada. Conforme o governo israelense declarou, essa infraestrutura representava um dos maiores investimentos militares subterrâneos do mundo moderno. E a intenção era clara: criar um esconderijo impenetrável. Um lugar onde o Hamas pudesse continuar operando, mesmo se a cidade inteira acima fosse destruída. Segundo a inteligência de Israel, os túneis de Rafah formam um sistema extremamente complexo. Estamos falando de uma engenharia subterrânea sofisticada. Não é apenas um túnel. São dezenas, talvez centenas, de túneis interconectados formando um labirinto subterrâneo verdadeiro. Durante anos, o Hamas trabalhou para construir essa infraestrutura. Bilhões de dólares que poderiam ter sido usados para educação, saúde, desenvolvimento econômico, foram usados para construir um sistema de guerra. Esses túneis foram projetados com um propósito muito claro: criar esconderijos que fossem impenetráveis. Bunkers, centros de comando, depósitos de armas, lugares onde lideranças do Hamas pudessem se esconder enquanto seus operativos continuam operando. Conforme relatórios, a profundidade desses túneis varia. Alguns estão a 30 metros de profundidade, alguns a mais. Eles foram construídos com sistemas de ventilação, com suprimentos de água, com espaços para dormir, para trabalhar, para planejar operações. Quando o cessar-fogo começou em outubro de 2025, um número significativo de operativos do Hamas ficou preso do lado israelense da chamada Linha Amarela, a linha que divide Gaza de acordo com o acordo de cessar-fogo. Estamos falando de aproximadamente 200 soldados do Hamas, presos, isolados, sem comunicação direta com a liderança. Segundo relatos do governo israelense, esses operativos não são apenas combatentes comuns. Incluem um comandante de batalhão de Rafah, oficiais de inteligência, pessoas treinadas, pessoas que planejaram operações contra Israel, pessoas responsáveis por ataques, e agora eles estão literalmente enterrados vivos. Quando esses homens ficaram presos nos túneis após o cessar-fogo, eles trouxeram provisões, comida enlatada, água em garrafas, medicamentos. Eles tinham planos.
Acreditavam que o isolamento seria temporário. Acreditavam que Israel os deixaria sair. Acreditavam na diplomacia. Conforme a inteligência de Israel relata, eles calcularam errado, totalmente errado. Porque aqui está o problema. 2 meses se passaram, 2 meses inteiros, e as provisões não apenas acabaram, eles esgotaram completamente os suprimentos. A inteligência israelense relata que, quando interrogaram soldados do Hamas que conseguiram sair dos túneis, a história era sempre a mesma, monótona, desesperada. A comida acabou, a água acabou, não temos mais nada. Mas quando você diga mais fundo nos interrogatórios, você descobre detalhes que são verdadeiramente chocantes. Não é apenas falta de comida, é falta de tudo. Um prisioneiro descreveu as condições como piores que prisão, pior que qualquer coisa que você possa imaginar. Outro disse: nós éramos soldados, agora somos animais esperando pela morte. Um dos interrogadores descreveu da seguinte forma: eles não parecem homens, parecem zumbis, parecem ter vivido por meses em inferno. Veja bem, quando você está em um bunker subterrâneo a 30 metros de profundidade, você não pode simplesmente sair para procurar comida. Você não pode explorar. Você está preso em um espaço finito com suprimentos finitos. E conforme os dias se passam, conforme as semanas se transformam em meses, a psicologia começa a mudar. A esperança desaparece. O desespero toma conta. Segundo o governo de Israel, aqui está o detalhe que é crítico. Nem todos os corpos foram enterrados. Nem todos foram removidos. Alguns ainda estão lá, decompondo-se, criando condições cada vez piores para os sobreviventes. Relatos da inteligência israelense informaram que também há casos documentados de operativos que simplesmente desistiram, que recusaram sair, que aceitaram morrer dentro dos túneis do que encarar o que viria depois. E então, conforme a inteligência de Israel documenta, eles começaram a emergir. Alguns tentam sair em grupos, outros tentam sair individualmente. A maioria está tão fraca que consegue apenas caminhar lentamente. Alguns precisam de ajuda, alguns desabam no chão. Conforme o governo israelense declarou publicamente, Israel ofereceu 2 opções para esses soldados: rendição com vida, onde eles seriam presos e interrogados, ou morte. Isso é tudo. Não há terceira opção. Não há negociação. Não há saia e vá embora. Rendição ou morte. Preto e branco. E agora, dia após dia, eles estão escolhendo. Alguns escolhem rendição. Alguns estão tão machucados fisicamente que simplesmente caem. E alguns, a minoria, tentam lutar. Há dezenas ainda dentro dos túneis, ainda esperando, ainda escolhendo entre fome ou morte. O que Israel está fazendo é brilhante do ponto de vista militar. E isso é importante que você entenda porque mostra uma evolução estratégica significativa. Eles não estão entrando nos túneis e arriscando vidas de soldados israelenses em combate subterrâneo. Combate em túneis é uma das piores situações que um exército pode enfrentar. É onde o defensor tem vantagem total. É apertado, é escuro, é perigoso. Durante a Segunda Guerra Mundial, houve batalhas em túneis e minas. Centenas de soldados morreram em combate subterrâneo. É praticamente impossível vencer uma guerra em túneis sem sofrer perdas massivas. Ao invés disso, Israel está aplicando pressão sistemática. É uma estratégia de inteligência. É uma estratégia de paciência. Segundo fontes militares do governo israelense, o IDF, Força de Defesa de Israel, está fazendo várias coisas simultaneamente. Tudo coordenado. Primeiro, estão fechando todos os acessos aos túneis, colocando tropas em posição, cercando a área completamente. Não há fuga possível, nenhuma. Segundo, estão destruindo a infraestrutura dos túneis, usando escavadeiras, derramando concreto nos shafts dos túneis, tornando os acessos cada vez mais difíceis. E não apenas tornando difícil, tornando impossível. Terceiro, estão aplicando pressão psicológica, deixando claro que a única opção é rendição, ou isso ou morte. Quarto, e isso é importante, a Força de Defesa de Israel está documentando tudo, capturando vídeo, capturando imagens, mostrando aos prisioneiros capturados as condições dos que ficaram para trás.
deixando claro que essa situação não vai acabar. Nos últimos dias, conforme a inteligência israelense relata, mais de 20 operativos do Hamas foram mortos e 8 foram capturados. Tudo porque estão saindo dos túneis onde estão presos. O sistema está colapsando. O comando Hamas em Rafah está sendo desmantelado literalmente do subsolo para a superfície. Segundo o governo israelense, isso é uma demonstração de como a inteligência militar pode derrotar o inimigo sem necessariamente engajar em combate direto. É psicológico, é estratégico. O que está acontecendo em Rafah está sendo estudado por militares ao redor do mundo, porque mostra algo que poucos países conseguem fazer. Conforme analistas militares relatam, a operação israelense em Rafah representa um novo paradigma de guerra moderna. Ao invés de confronto direto, a inteligência, a paciência, a pressão psicológica. Isso tem implicações futuras significativas. Em guerras urbanas, em conflitos em zonas densamente povoadas, essa estratégia pode ser replicada. O sucesso em Rafah prova que a inteligência pode ser mais efetiva que força bruta. Conforme a inteligência de Israel documenta, há várias razões pelas quais essa estratégia funcionou. Primeiro, compreensão profunda do terreno. Israel conhece cada túnel, conhece cada saída, conhece cada esconderijo. Essa inteligência foi desenvolvida ao longo de anos. Segundo, paciência. Israel não apressou a operação. Deixou que o tempo fizesse seu trabalho. Deixou que a fome fizesse seu trabalho. Deixou que o desespero fizesse seu trabalho. Terceiro, profissionalismo. Os soldados israelenses que estão contendo a área são treinados, são disciplinados. Não há erupções emocionais. Há profissionalismo puro. Quarto, documentação. Tudo está sendo gravado. Tudo está sendo documentado. Porque Israel quer que o mundo saiba. Esse é o resultado de investimento em inteligência. Mas aqui está o ponto crucial que você precisa entender. Isso não é apenas sobre capturar terroristas. Isso é sobre algo muito maior. Enquanto o Hamas desmorona nos túneis, Israel está preparando algo completamente novo. Algo que vai mudar o futuro de Gaza. Enquanto os soldados do Hamas estão saindo dos túneis um por um, alguns presos, alguns mortos, Israel está movendo equipamento pesado para a área. Escavadeiras, tratores, materiais de construção. Segundo fontes governamentais israelenses, o IDF, a sigla para as Forças de Defesa de Israel, está se preparando para estabelecer uma nova zona humanitária em Gaza. Uma zona chamada Green Rafah, ou em português, Novo Gaza. Essa não é uma prisão, não é um acampamento. Essa é uma cidade. Um lugar onde palestinos que se opõem ao Hamas, sim, existem muitos, podem viver em segurança, sem terrorismo, sem a opressão do Hamas. É aqui que tudo fica surpreendente. Enquanto você vê essas imagens de soldados do Hamas saindo dos túneis, exauridos, famintos, derrotados, Israel está literalmente reconstruindo Gaza do zero. Essa nova zona humanitária vai ser uma oportunidade para mostrar ao mundo qual seria Gaza sem o Hamas. Qual seria a vida de palestinos se não tivessem que viver sob o controle de uma organização terrorista? E aqui está algo que poucos percebem. Muitos palestinos querem isso. Não todos, é claro, mas muitos. Muitos que cansaram de viver sob domínio terrorista, que querem paz, que querem economia, que querem seus filhos frequentando escolas em vez de campos de treinamento militar, infraestrutura, eletricidade, água, segurança, oportunidades econômicas, educação, saúde. Vamos detalhar alguns aspectos específicos do que está sendo planejado. Primeiro, há um plano para a reconstrução de residências, casas adequadas, com água encanada, com eletricidade. Não é luxo, é dignidade básica. Famílias que vivem em barracos podem ter casas decentes. Segundo, há planos para escolas de verdade, onde crianças palestinas podem aprender matemática, ciências, história, ao invés de aprender doutrinação extremista. Crianças que cresceram em guerra podem ter educação normal. O contraste é gritante. De um lado você tem soldados do Hamas saindo dos túneis, famintos, derrotados, sem esperança. Do outro lado você tem Israel construindo uma cidade nova, oferecendo esperança. Essa é uma estratégia muito clara. Mostrar ao mundo, e especialmente aos palestinos, que há vida após o Hamas, que há futuro, que há possibilidade de paz e prosperidade. E sim, há críticos. Há gente que diz que Israel tem motivações políticas, que isso é propaganda. Mas aqui está o fato. Mesmo que fosse propaganda, a realidade seria que há água, há eletricidade, há esperança. Isso é melhor do que fome, escuridão e desesperação.
Você pode estar se perguntando, por que isso é tão importante? Por que isso deveria importar para você que está assistindo do Brasil? Porque isso representa um ponto de virada no conflito. Durante 20 anos, o Hamas controlou Gaza, controlou a vida de milhões de pessoas, usou os civis como escudo, construiu infraestrutura para a guerra, não para a vida. Pense nisso, 20 anos, 2 décadas. Uma geração inteira de palestinos cresceu conhecendo apenas uma coisa: terrorismo, conhecendo apenas guerra, conhecendo apenas pobreza. Segundo declarações do governo israelense, essa é a visão para o próximo estágio do acordo de cessar-fogo: desarmamento do Hamas, reconstrução, oportunidade. Mas por que isso deveria importar para o Brasil? Porque você está vendo em tempo real como um conflito pode ser resolvido. Não através de guerra contínua, mas através de inteligência, através de estratégia, através de oferecer uma alternativa melhor. Muitas guerras ao redor do mundo parecem intratáveis, parecem sem solução. Mas aqui você está vendo que existe uma via, existe um caminho, existe possibilidade. E isso é importante para todos nós, porque em um mundo onde há tanto conflito, é importante saber que há caminho para a paz, para a reconstrução, para a esperança. Israel continua capturando soldados do Hamas saindo dos túneis. O número de terroristas em liberdade diminui dia após dia. Alguns se rendem, a maioria escolhe lutar e morre em combate. E aqui é importante notar algo. Cada operativo capturado ou morto é inteligência. Cada interrogatório fornece informações. Onde estão os outros? Qual é a estrutura de comando? Quais são os centros de inteligência? A inteligência israelense está mapeando tudo, documentando tudo, compreendendo a estrutura completa de Hamas em Gaza. E conforme essa compreensão cresce, o controle de Israel sobre a situação se torna mais completo. A estrutura de comando do Hamas em Rafah está sendo eliminada, não através de uma invasão cara e arriscada que colocaria vidas israelenses em risco, mas através de uma estratégia inteligente de cerco e pressão. Isso é o tipo de tática que provavelmente será estudada em escolas militares ao redor do mundo, porque mostra como você pode derrotar um inimigo sem necessariamente engajar em combate violento direto. Essas imagens que a inteligência de Israel capturou, soldados do Hamas saindo dos túneis, elas contam uma história que desmente a propaganda de resistência gloriosa, porque aqueles são homens famintos, homens desesperados, homens que escolheram uma vida de terrorismo e agora estão pagando o preço. A queda do comando Hamas em Rafah tem implicações profundas. Não é apenas sobre militares, é sobre futuro político. Conforme o governo israelense declara, o Hamas está sendo destruído não apenas militarmente, mas organizacionalmente. Seus comandantes estão morrendo ou sendo capturados. Sua estrutura de comando está desaparecendo. O que isso significa para o futuro? Significa que a capacidade do Hamas de reorganizar, de reconstruir, de continuar terrorismo está sendo severamente comprometida. Conforme a inteligência israelense documenta, essa é a realidade de guerra. Escolhas têm consequências. Essas imagens que você viu no início do vídeo, soldados do Hamas saindo dos túneis, caminhando sob vigilância de Israel, elas não são apenas cenas de guerra. Elas são símbolos de uma mudança. Mas isso só é possível se o terrorismo for vencido. Se você quer acompanhar mais sobre o que está acontecendo no mundo militar no Brasil e ao redor do mundo, se inscreva aqui no Ótica Militar e ative o sininho. Até o próximo vídeo com mais informações.